Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje a gente vai entender o que são estruturas de dados, ver o que é um ADT e um pouco sobre a análise dessas estruturas. Hoje a gente tem um problema para resolver, e ele é criar um programa que vai achar o menor caminho entre cidades. Para fazer isso a gente tem que tomar o primeiro passo em busca dessa solução. Você sabe qual que é esse primeiro passo, Quadrit? Não sabe? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar uma maneira de representar os dados que fazem parte do nosso problema. Isso significa encontrar uma maneira de representar as cidades e as relações que existem entre elas. E nesse caso aqui, as relações são a quantidade de quilômetros, a distância que existe entre as cidades. Mas só representar esses dados não é o suficiente. A gente precisa de alguma coisa que permite com que a gente gerencie eles. Ou seja, realize uma série de operações que provavelmente vai modificar a maneira como eles estão representados internamente, como adicionar uma cidade nova e também dizer quais são as relações delas com as outras cidades, modificar a distância entre as cidades ou até mesmo excluir uma cidade. Que bom que existe uma coisa chamada grafo que permite com que a gente faça justamente isso. Os grafos são muito utilizados para representar e gerenciar dados quando esses dados possuem muita relação entre si, como as cidades, que possuem a relação aqui de distância entre elas. Então, com ele, a gente consegue representar os dados e também gerenciar eles, ou seja, adicionar uma cidade nova, modificar a distância ou excluir uma cidade. E a gente está quase chegando perto da solução do nosso problema. Porque agora a gente só precisa de um algoritmo que vai utilizar da representação dos dados e também das opções de gerenciamento deles, e em cima disso, vai colocar mais alguns cálculos, mais algumas operações para dar a nossa solução. E o algoritmo que a gente vai utilizar vai ser o algoritmo de busca de caminho, que é utilizado para buscar o caminho entre um lugar e outro. E quando a gente faz isso, junta essa representação dos dados com o gerenciamento, com o algoritmo, a gente tem a solução. E se a gente pedisse para a nossa solução qual que é o menor caminho entre a cidade rosa e a cidade verde, ele ia dizer que é o caminho que sai da cidade rosa, vai pela cidade amarela e passa pela cidade verde. Quadrit, se acalma um pouco, vai. Eu já vou explicar o que tudo aquilo que eu falei tem a ver com estruturas de dados. Você tá muito ansiosa, viu? Se acalma. Mas, continuando. O que acontece é que uma estrutura de dados não é nada mais, nada menos do que uma maneira que a gente tem de organizar e gerenciar os dados. Antes, para resolver o nosso problema, a gente precisou utilizar de uma estrutura de dados chamada de grafo. Por meio dele, a gente conseguiu organizar as cidades e representar as relações que existiam entre elas. E o grafo também ofereceu uma série de operações de gerenciamento, que permitiu com que a gente adicionasse, modificasse e excluísse as cidades. O que foi agora? Se acalmou e agora quer me fazer uma pergunta. Só se você pedir desculpa. Tá bom, pode fazer a pergunta. Boa pergunta, Quadrit. A Quadrit quer saber qual que é a diferença entre uma estrutura de dado e um algoritmo. E o que acontece é que quando a gente vai resolver um problema, a gente tem que começar pensando em como a gente vai representar os dados que fazem parte desse problema. E a gente utiliza a estrutura de dados para representar esses dados, porque elas oferecem para a gente uma maneira da gente organizar e também gerenciar esses dados. Depois que a gente consegue representar os dados, a gente pega um algoritmo que vai orquestrar as operações dessa estrutura, adiciona mais algumas operaçõezinhas e aí sim vai dar pra gente o resultado que a gente quer. Um exemplo disso é aquilo que a gente acabou de fazer para resolver o nosso problema, onde a gente utilizou o algoritmo de busca de caminhos, que utilizou a estrutura de dados de grafo, ou seja, a maneira de representar os dados que o grafo possui e também as operações de gerenciamento que ele oferece, orquestrou todas essas operações de gerenciamento, adicionou mais algumas coisinhas ali, algumas operações, e então conseguiu dar a resposta pra gente de qual era o melhor caminho entre as cidades. Quadrit, você sabe o que são essas coisas aqui? Isso mesmo, são estruturas de dados. Isso significa que elas oferecem pra gente uma maneira de organizar e gerenciar os dados. E se eu quisesse, por exemplo, saber qual é o comportamento específico de uma dessas estruturas, como no caso, o comportamento do grafo, eu poderia dar uma olhada numa coisa que se chama ADT. Para entender melhor, a gente pode visualizar um ADT como sendo uma classe abstrata daquela estrutura, onde ele vai dizer para a gente quais são as operações e a descrição daquilo que a gente deve esperar de cada uma dessas operações dentro daquela estrutura. O ADT, ele diz para a gente o que uma estrutura faz,
mas ele não diz como uma estrutura faz aquilo. Esse como é respondido por uma outra coisa, que é a implementação. Uma mesma estrutura de dados, como o grafo, pode ser implementada de mais de uma maneira diferente, como, por exemplo, implementada por meio de uma lista de adjacência ou por meio de uma matriz de adjacência. Mas independentemente da implementação que você escolher, o comportamento vai ser o mesmo. Mas o que muda então nessa implementação? O que acontece é que dependendo da implementação que você utilizar, uma mesma operação vai ser realizada de uma maneira diferente, ou seja, o algoritmo muda. E quando o algoritmo muda, a gente também vai ter uma mudança no tempo que ele leva para executar e também na quantidade de memória que ele utiliza para executar. E é claro que não tem uma implementação certa ou errada. Dependendo do caso que você for utilizar a estrutura e das operações que você mais vai realizar, pode ser que uma implementação seja melhor do que a outra. E para a gente entender o quanto de tempo e o quanto de espaço cada uma dessas implementações utiliza, a gente analisa o algoritmo dessas implementações. E é claro que a gente podia analisar os algoritmos de diversas maneiras diferentes. Mas, ainda bem que normalmente aquilo que a gente faz, a análise que a gente procura fazer, é focada em entender o que acontece em quesitos de tempo e espaço no pior caso de execução de uma operação dentro daquela estrutura. Depois de tudo isso que a gente viu, você ainda tem uma pergunta para mim, não tem? Por que é tão importante a gente estudar estruturas de dados? Para resolver problemas. Porque, como eu falei antes, quando a gente vai resolver um problema, a gente tem que pensar em como a gente vai representar os dados que compõem ele. Ou seja, qual a estrutura de dados que a gente vai utilizar para conseguir organizar e gerenciar aquele conjunto de dados. Isso faz com que a gente, primeiro, consiga resolver um problema e também, se a gente escolher a estrutura de dados certa, a gente vai conseguir resolver ele da maneira eficiente. E não é só isso. Dependendo do lugar que você for querer trabalhar, por exemplo, se for dentro de uma Big Tech, o processo seletivo deles pede coisas de, adivinha o quê? Estrutura de dados. Então você precisa saber sobre essas coisas para conseguir trabalhar dentro de uma dessas empresas. E agora chegou a hora da gente resumir tudo aquilo que a gente viu. Uma estrutura de dados oferece para a gente uma maneira de organizar e gerenciar os dados. E a diferença entre uma estrutura de dados e um algoritmo é que quando a gente vai resolver um problema, a gente representa os dados que compõem o problema por meio de uma estrutura de dados. E o algoritmo vai pegar essa estrutura, manipular ela, realizar algumas operações a mais e então vai calcular o resultado para o nosso problema. E é claro que as estruturas de dados possuem um comportamento, e quando a gente quiser saber qual é ele, a gente olha para o ADT dela, que responde o que uma estrutura faz. E uma mesma estrutura pode ter mais de uma implementação diferente, sem mudar nada do comportamento. E para entender qual é a melhor implementação para o nosso caso, a gente analisa os algoritmos por trás da implementação, buscando entender o que acontece no pior caso em termos de tempo e espaço daquele algoritmo. E é claro, é importante estudar estruturas de dados porque elas ajudam a gente a resolver problemas. E também porque, dependendo do lugar que você for trabalhar, isso vai ser cobrado de você. Se você quer continuar aprendendo, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Até a próxima!